Olá, crianças! Hoje, terça-feira, dia 25 de agosto de 2020, faremos algumas atividades de língua portuguesa. Vamos iniciar a aula de hoje com a definição do gênero textual reportagem. O que é uma reportagem? É um gênero textual não literário. Ela é considerada um texto jornalístico veiculada pelos meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. Então, a reportagem é um texto jornalístico que eu encontro em jornais, tanto da internet como escritos ou até em jornais da televisão. E qual é a função da reportagem? Trazer algum assunto, debater algum assunto importante na vida das pessoas. Já sabemos então que a reportagem é um texto jornalístico e a função dela é informar o leitor. Ela serve para trazer informações importantes para a nossa vida. Dito isso, o professor Lucas fará a leitura do texto 1 e vocês irão acompanhar essa leitura com os olhos. Por que temos de comer? Existem muitas razões para você não torcer mais o nariz diante de um prato de comida. Tem gente boa de garfo, come de tudo sem reclamar. Mas tem gente que eu vou te contar. Mesmo diante do seu prato favorito, torce o nariz e pergunta: por que tenho de comer? Pois saiba que sem se alimentar, ninguém cresce. Tampouco tem concentração para estudar ou forças para brincar. E aí? Encontrou boas razões para raspar os pratos? Assim como máquinas precisam de combustível para funcionar, o nosso organismo necessita de alimentos para produzir energia e movimento. Mas comparar nosso corpo a uma máquina é pouco. Somos mais que um conjunto de órgãos funcionando. Temos também emoções e a alimentação interfere até nelas. Bem alimentados, somos mais dispostos, temos mais interesse em trocar experiências com os outros. Somos capazes de pensar melhor sobre o que acontece em nossas vidas e até mesmo mais bem-humorados. Já em pessoas com alimentação deficiente, é comum o desânimo e até mesmo certa tristeza. Esse texto está no livro de língua portuguesa de Ana Trincone, APES, página 10. Crianças, o texto da aula de hoje, ele traz algumas informações sobre a importância da nossa alimentação, de uma alimentação saudável, porque o nosso corpo, o nosso organismo, para que ele funcione bem, ele precisa de que nós se alimentemos bem. Então ele está falando sobre isso, sobre a importância de se alimentar bem. E compara o nosso texto até com máquina, que as máquinas precisam de combustível, que os relógios precisam de pilha, e assim somos nós. Nós precisamos estar bem alimentados para conseguir estudar, trabalhar, fazer atividades físicas e assim por diante. Então, ele debate a importância de comer e de comer bem, correto? Dito isso, vamos para as atividades. Interpretação do texto 1. A primeira pergunta: que gênero textual é esse? A. Fábula. B. Reportagem. C. Conto ou D. Receita?
Esse texto, qual é o gênero que pertence a esse texto? É uma fábula? Traz personagens e uma moral? É uma reportagem? Apresenta informações importantes para nós? É um conto? Está contando uma história inventada? Ou uma receita? Está ensinando a preparar algum alimento? Vão observar e marcar um X na resposta correta. Número 2. Esse texto serve para... Qual é a função? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo desse texto? Ensinar uma receita de comida saudável? Explicar sobre a importância de colher alimentos? Apresentar diferentes tipos de alimentos ou informar sobre a importância de se alimentar bem. Então, qual é a finalidade? Para que serve esse texto que nós acabamos de ler? Leiam as alternativas e façam um X na resposta correta. Atividade 3. No trecho, tem gente boa de garfo. O termo destacado quer dizer que... Então, o que é uma pessoa boa de garfo? Uma pessoa boa de garfo é o mesmo que o quê? Que tem gente que come de tudo sem reclamar. Tem gente que escolhe bem os alimentos, os garfos para comer. Tem gente que sabe equilibrar os garfos. E tem gente que come de tudo reclamando. Então, quando a gente fala assim, nossa, aquela pessoa é boa de garfo. O que é isso? O que significa bom de garfo, boa de garfo? Lá no texto tem essa informação. Então, vocês vão voltar no texto, circular lá onde está e depois assinalar a letra correta. Atividade 4. A pontuação utilizada no final da frase "Por que tenho que comer?" indica admiração, medo, dúvida ou alegria. Assinale a alternativa correta. Atividade 5. No terceiro parágrafo, o trecho "Somos mais dispostos", a palavra em destaque refere-se. Você vai voltar no texto e vai entender a quem se refere a palavra somos e assinalar a alternativa correta. 6. No trecho, somos até mais bem-humorados. O termo em destaque é A. Um verbo, B. Um substantivo, C. Um adjetivo ou D. Um artigo. Então a palavra bem-humorados, ela dá nome a alguma coisa ou ela é uma característica de alguém? Lembra que quando eu tenho uma característica, eu tenho um adjetivo. E quando eu dou nome a alguma coisa, eu tenho um substantivo. Bem-humorados é o nome de alguma coisa ou a característica, a qualidade de alguém? Pensa aí para marcar a resposta correta. 7. É correto afirmar que a palavra órgãos é um A. Substantivo feminino que está no plural, B. Adjetivo que está no singular, C. Substantivo masculino que está no plural ou D. Verbo que está no singular. Vamos relembrar então o que é adjetivo e o que é substantivo. Substantivos são palavras que dão nomes às coisas. E adjetivos são palavras que dão características às coisas. Então, órgãos é uma característica ou é o nome de alguma coisa? Se for uma característica, é adjetivo. Se for o nome, é um substantivo. Depois, eu tenho que olhar se é masculino ou se é feminino. Eu falo os órgãos ou falo
as órgãos. Se eu falar os órgãos, é masculino. Se eu falar as órgãos, é feminino. E por último, vou observar se está no singular ou no plural. Se for um órgão, é singular. Se for mais de um órgão, se for 2 ou 3 órgãos, é plural. Dito isso, observem com atenção as alternativas para não errarem. 8. De acordo com o texto, o que sentimos quando estamos bem alimentados? Então vocês vão voltar lá no texto e vão procurar o local aonde fala dos sentimentos de quando estamos bem alimentados. E a 9, assinale a alternativa onde aparecem apenas palavras que são substantivos masculinos retirados dos textos. Lembrando que antes das palavras masculinas, antes dos substantivos masculinos, eu posso utilizar o artigo o menino, o tênis, o sapato, o prato e assim por diante. Vocês vão ler as alternativas e encontrar qual delas apresenta somente substantivos masculinos. Terminando a atividade 9, vocês estão livres. O texto 2 e as próximas atividades ficarão para a nossa aula de amanhã. Novamente, vou reforçar o que eu já tenho dito aqui. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, podem chamar o professor Lucas, que eu estou aqui para ajudá-los. Vamos juntos, com paciência e devagar, que venceremos. Um beijão em cada um, um abraço e até mais!